Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria pedir desculpa para vocês por não estar fazendo por vídeo ao vivo com vocês essa revisão. Eu tive alguns contratempos no final de semana. Estou chegando em casa agora para fazer essa revisão com vocês para a prova de terça. Mas adiante vai ser uma prova tranquila, acredito que tudo que a gente discutiu muita coisa. E aqui eu vou dar uma revisada nos principais temas que eu quero que vocês lembrem para a prova, tá? A prova de vocês vai ser uma prova boa. Talvez tenha algum tema que eu fale aqui que não caia, mas vai servir para o aprendizado de vocês, até porque eu fiz questões para turma A, para turma B, e eu não sei qual questão que vai ser para qual turma. Então eu vou comentar todos os assuntos possíveis de caírem. Se ocasionalmente não cair alguma questão que eu comentar, algum assunto que eu comentar, vai ficar aí para o aprendizado de vocês, tá? Então vamos lá. Primeiramente eu queria falar sobre vulvovaginites. E quando a gente fala de vulvovaginites, eu quero que a gente lembre sempre das três principais: candidíase, vaginose bacteriana e tricomoníase. Quando eu falo de candidíase, eu estou falando de fato de uma vaginite, de uma inflamação vaginal. Essa inflamação vaginal, ela acontece por um fungo, pela cândida, e a principal sintomatologia dela realmente é o prurido vaginal, né? Na candidíase vamos ter presença de corrimento, branco, grumoso, não vai vir odor vaginal associado, e essa paciente vai ter sintomas de hipersensibilidade, de dor na relação, de prurido, certo? Inclusive pode ter irritação de grandes lábios, por exemplo, se essa candidíase for bem extensa, pode ter hiperemia de grandes lábios, certo? Quero lembrar com vocês os fatores de risco para candidíase. Os fatores de risco para candidíase são imunossupressão. Fatores de risco para candidíase vai ser uso de antibióticos, uso de corticoide, diabetes, gravidez, ou seja, tudo que deixa o paciente imunossuprimido. Para o tratamento, tenho que lembrar com vocês que temos que verificar os hábitos de vida dessa paciente. Uso de muita roupa de malha, manter a umidade vaginal acentuada, uso de biquíni por muito tempo, mudança de hábito de vida para melhora da imunidade. E o tratamento pode ser tópico com miconazol, com estatina, pode ser via oral com fluconazol, pode ser dose única com fluconazol via oral, 150 mg. E só para recordar para vocês que existe a candidíase de repetição, que é a candidíase que vai aparecer, vai recorrer 4 vezes durante o ano, e essa candidíase deve ser tratada por mais tempo. Então, só para relembrar para vocês, tratamento para candidíase de repetição, vamos fazer 3 doses de fluconazol, no dia 1, no dia 3, no dia 7, ou melhor, 1, 4 e 7, 3 dias de um para o outro. E depois disso vamos fazer uma dose semanal de fluconazol, 150 mg, por 6 meses. Então, se falamos de candidíase de repetição, por 6 meses, doses semanais, depois uma dose de ataque no dia 1, dia 4 e dia 7, tá? De candidíase, muito simples, todo mundo está apto a acertar, a tratar um paciente com candidíase, a diagnosticar candidíase. Nossa segunda vaginite, vulvovaginite, mas que não é bem uma vaginite, é uma vaginose, a vaginose bacteriana. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero lembrar para vocês que na vaginose a paciente não tem inflamação, por isso que eu estou tirando esse it. Então na vaginose nós não temos inflamação. Quero lembrar para vocês que o principal sintoma da vaginose bacteriana é o corrimento com odor. Esse corrimento geralmente vai ser um corrimento branco acinzentado, bolhoso. Quero lembrar para vocês que o principal micro-organismo da vaginose bacteriana é a Gardnerella, mas não é o único, certo? A etiologia é uma etiologia polimicrobiana. O que significa? São vários micro-organismos. É uma descompensação, é um desequilíbrio da flora vaginal da mulher, a vaginose bacteriana, tá? Então, se a pergunta for, o agente etiológico único é a Gardnerella? Não. Mas se a resposta for, o principal é a Gardnerella? Sim, a Gardnerella vaginalis, certo? Mas mais importante do que isso é vocês saberem que existem critérios para diagnóstico de vaginose bacteriana, que são os critérios de Amsel.
certo? Nós temos que ter 3 critérios de 4. E quais são os critérios? São as características da vaginose. Primeiro critério, corrimento, branco acinzentado, com odor. Segundo critério, pH mais básico que o da vagina, ou seja, a vagina já tem um pH ácido por natureza, um pH de cerca de 4,5, conferido pelos lactobacilos, pela cândida que existe lá. E esse pH fica mais básico, ou seja, é um pH mais básico que o da vagina, um pH acima de 4,5 normalmente. A presença do teste das aminas positivo, certo? Ou seja, vai sair um odor fétido quando entra em contato com o KOH. E na bacterioscopia, presença de células em alvo, certo? Então vamos ter aí desses 4 critérios, 3 critérios para fechar o diagnóstico de vaginose bacteriana. E lembrar para vocês do tratamento da vaginose, que é reequilibrar essa flora vaginal. Vamos usar antibiótico, certo? E aí o ideal vai ser o metronidazol, pode ser feito 250 mg de 12 em 12 horas por 7 dias, tá? E lembrar que não precisa tratar parceiro, informação importante, não é uma DST, não precisamos tratar o parceiro, tá? Como a terceira vulvaginite, vamos ter a tricomonise. E aí a tricomonise já vai entrar como vulvaginite e como a cervicite. Como assim? A tricomonise ele vai acometer não só a vagina, como também o colo do útero. Vai dar aquele colo em framboesa, um colo cheio de petequiazinhas. Então, a tricomonise é uma DST. A tricomonise é feita por um protozoário flagelado, certo? E o diagnóstico pode ser feito, inclusive, clinicamente. Como? Presença de um corrimento esverdeado, amarelado, também bolhoso, também com odor, que pode sair, inclusive, pelo orifício do colo do útero, porque é uma cervicite, além de vulvaginite, certo? Então, diagnóstico clínico. Mas, se formos colocar na bacterioscopia, na microscopia, vamos encontrar protozoários flagelados, confirmando essa tricomonise, tá? Tricomonise, acho que é muito simples, todo mundo vai acertar, mas todo mundo precisa saber que é uma DST. Em ser uma DST, tem que tratar o parceiro, certo? O tratamento pode ser feito com metronidazol, 2 gramas dose única. Pode ser feito com tinidazol, também 2 gramas dose única. Pode ser feito com metronidazol por 7 dias, tá? Lembrando de sempre tratar o parceiro. Metronidazol 500, 12 por 7 dias, certo? Mas tem que tratar o parceiro. E já entrando em cervicites, já que a gente falou de tricomonise, as principais cervicites que vamos ter vai ser a clamídia e a infecção pelo gonococo, né? E aí, de cervicites, a gente tem que saber que a clamídia, ela é bem mais prevalente, também uma DST. E vamos ter a presença de um corrimento com odor por via vaginal.